Glória a Deus. Eu cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aqui com mais um tema. O tema da nossa videoaula de hoje é Pátria Celestial. Quando nós decorremos aqui esse tema, abordarmos de uma forma mais detalhada, o que é que nós vamos entender? Nós vamos entender que essa ideia de Pátria Celestial é algo mais voltado à nova aliança, ao Novo Testamento, né? Então a gente vai entender que aqueles que viveram na antiga aliança, aqueles que escreveram também a antiga aliança, estavam muito voltados aí a uma pátria, só que uma pátria terrestre, né? Aquele espaço geográfico, né? Terreno. Então, essa ideia de pátria celestial, cidade celestial, Jerusalém celestial, ela vai ser esclarecida mais nas páginas do Novo Testamento do que do Antigo Testamento. Então, o que é que nós vamos compreender aqui? Que no Antigo Testamento é comum essa promessa de Deus aí ao seu povo Israel, né? Relacionada aqui a uma terra que emana leite e mel. Essa promessa foi direcionada a Abraão, primeiramente, né? E que se estendeu aí aos seus descendentes, né? O povo de Israel, eles agarrado, né, firme aí nessa promessa, lutaram e se apossaram dessa terra aí, a famosa terra prometida, né? No livro de Josué, capítulo de número 13, do versículo 1 ao 43, nós conseguimos ver ali essas informações a respeito da posse dessa terra, como foi que aconteceu, todo aquele processo, né? Porém, Abraão, Isaque, Jacó e outros patriarcas, por mais que tenham recebido essa promessa aí, dessa terra, né, que Deus prometeu para eles, mas nunca eles usufruíram dessa promessa, né? O próprio Moisés não entrou na terra prometida. Então, a perspectiva aí do Antigo Testamento, concernente à vida eterna, é pouco mencionada. Praticamente são textos, pouquíssimos textos que a gente vê que está relacionado aí a essa ideia de vida eterna, ou seja, não se vê muitos textos apontando para essa direção aí, essa vida eterna com Deus. É claro que há essa ideia no Antigo Testamento, ela existe, porém ela não é tão enfatizada como é enfatizada aí no Novo Testamento, né? Então, o que é enfatizado aí nas páginas do Antigo Testamento? Uma vida eterna, só que terrena, né? Uma vida mais aqui, né? E em relação ao povo de Israel, aí na terra aí dos antigos cananeus, né? Mas o escritor aos Hebreus, ele traz aí uma revelação interessante, quando ele fala sobre os heróis da fé. Quando a gente vê aí aquela relação de pessoas denominadas heróis da fé, do capítulo 11 de Hebreus, do versículo 1 até o 11, a gente vê aí um direcionamento do escritor aos Hebreus em relação a essa ideia de pátria celestial, né? Então, a visão teológica aí do escritor aos Hebreus, ao tratar aí do assunto da fé, é relacioná-la à atitude de esperar, né? E que sem ela é impossível agradar a Deus. Então, o que é a fé, de acordo com o escritor aos Hebreus aí? É esperar, né? É perseverar na promessa. Hebreus 11, versículo 1 e o versículo de número 6. Foi aquilo que os patriarcas fizeram. Deus deu a promessa para eles e eles creram e perseveraram. Só que aparentemente eles não tiveram êxito, né? Então o capítulo 11, ele traz aí vários exemplos de pessoas que exerceram fé naquilo a que eles foram dados, né? Então, e nessa lista aí de pessoas de fé, tem-se um caso interessante, que vai direcionar o leitor a compreender a ideia de que o cristão não tem uma esperança de vida eterna terrena, aqui. Então, hoje nós sabemos que existem algumas religiões que expressam aí
aos seus liderados, né, essa ideia de esperança de vida eterna, só que não uma vida eterna celestial, mas uma vida eterna terrena, aqui na terra, né? Então, ao ler o texto aí de Hebreus 11 e 8, vê-se a história aí do chamado do patriarca Abraão, que mesmo não contemplando, vendo, né, observando a terra, que a ele foi prometida por Deus, mas ele creu e obedeceu aí na ordem de Deus em sair de sua terra. Então Deus fala com ele, Deus manda ele deixar aquela terra, a sua parentela, para ele ir para uma terra que Deus iria mostrar. Então simplesmente ele acreditou, creu, perseverou, exerceu fé nisso, mas não usufruiu, aparentemente, né, dessa promessa aí. Então, Abraão saiu da sua terra, morou em terras alheias, né, terra dos outros, né, assim como seu filho Isaque, da mesma forma, Jacó, e nenhum usufruíram da promessa que Deus havia dado a Abraão, mas morreram crendo, morreram nessa fé. Então, dentro desse contexto aí, esse contexto judaico, né, aparentemente eles morreram em vão, já que não viram a promessa se cumprir. Então, dentro desse contexto, dessa visão meramente judaica de esperança terrestre, usufruir daquela terra, daquele espaço geográfico, então, baseado nesse contexto, nessa visão judaica aí, então eles morreram em vão. Por quê? Porque eles não viram isso se cumprir na sua vida. Mas o escritor aos Hebreus, ele revela algo que não se vê aí no Antigo Testamento, que a esperança desses não estava numa pátria terrena, mas numa pátria celestial e melhor que a terrena. Hebreus capítulo 11, versículo 10, ele justamente vai citar isso, ou seja, que eles não morreram em vão, eles morreram na fé e vão usufruir de algo muito melhor do que os seus descendentes, que é a terra celestial, ou seja, a sua pátria celestial, ou a cidade celestial. Então, nota-se que a fé deles, ou a esperança deles, não era uma esperança terrestre, mas uma esperança aí celestial. Enquanto os descendentes de Abraão, eles buscavam aí uma pátria, né, onde o construtor é o homem, o próprio homem, o edificador é o homem, né? Abraão, ele esperava a cidade sem fundamentos, onde Deus é o construtor. Olha aí, Hebreus 11, 10. Aparentemente, Abraão morreu sem usufruir da promessa. Bom, mas a fé de Abraão não era naquele espaço físico, aquele espaço geográfico que os seus descendentes aí usufruíram, mas a sua fé estava voltada numa cidade onde o próprio Deus é o construtor, né? É o que diz aí o escritor aos Hebreus. Ou seja, eles buscavam uma pátria celestial, Hebreus capítulo 11, versículo 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, né? Ou seja, o escritor aos Hebreus nos revela que esses homens aí, eles na realidade estavam com a fé muito mais além, ou seja, uma fé mais avançada, né, do que os seus descendentes posteriores, né? Por quê? É simples. Os seus descendentes, a sua fé estava na promessa dessa terra, espaço geográfico, algo terreno, mas esses não. Esses, eles estavam com a fé muito mais além do que a deles. A fé deles era a pátria celestial, né? Então, essa pátria celestial aí é uma referência a Jerusalém celestial de Hebreus, capítulo 12, e versículo 22, que diz: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Olha só que revelação espetacular que o escritor aos Hebreus nos concede aí da parte do Espírito Santo,
que há uma cidade de Deus, realmente, essa cidade é a Jerusalém celestial, ou seja, não é essa Jerusalém terrena, essa Jerusalém construída pelo homem, edificada pelo homem, mas uma Jerusalém celestial, que justamente é a cidade que esses patriarcas aí almejaram, morreram nessa fé, né? Então essa pátria celestial também é comentada pelo apóstolo Paulo e também pelo apóstolo João, né? Filipenses 3:20, por exemplo, Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele fala dessa cidade da seguinte forma: mas a nossa cidade está nos céus, né? Onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nota-se aí que a pessoa de Paulo também tinha essa esperança celestial, não é uma esperança terrena, e essa esperança celestial, ele é em relação à cidade, né? A cidade santa, que é a mesma Jerusalém celestial. E uma coisa que ele vai falar aqui, ele usa um pronome muito importante, ele diz, a nossa cidade. Nossa quem? Igreja. Então, a igreja ela tem uma cidade preparada para ela, tem uma morada preparada para ela, que é a Jerusalém celestial. O apóstolo João também vai falar sobre ela no capítulo 21, versículo de número 2, quando ele diz assim: e eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, o contexto aí de pátria celestial está dentro do Novo Testamento, né? Está dentro da Nova Aliança. Ela vem ser esclarecida, né, com muita propriedade aí pelo escritor aos Hebreus. E até os dias de hoje, essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. O cristão não morre em vão, ele morre crendo nessa promessa aí, como Abraão, Isaac e Jacó e outros patriarcas morreram crendo nessa promessa aí, ou nessa esperança da pátria celestial, né? Um outro assunto importante que nós temos aqui a tratar é sobre as exortações, né? Então, o escritor aos Hebreus, além desses assuntos doutrinários, ele também trata de algumas exortações importantíssimas, né? Que serve para o cristão no seu dia a dia ou no exercício da sua fé cristã. E aqui a gente vai entender o que é exortação, qual o sentido dela e quais são essas exortações que o escritor aos Hebreus estava repassando àqueles irmãos e que com certeza é necessário até os dias atuais. Então o autor ele termina a sua carta com uma série de exortações que com certeza naquele momento eram necessárias. Exortações é bem comum nas cartas apostólicas, e na carta aos Hebreus ela não é diferente. Então a gente vê as exortações em todo o Novo Testamento, principalmente nas cartas apostólicas. Então, o que é exortar, né? Exortar não é dar carão em ninguém. Exortar significa encorajamento, estímulo, incitação, pode vir em forma de conselho também, em uma advertência. Então, exortação tem esses sentidos aí, tem esses conceitos, né? Não é sair dando carão em todo mundo, ofendendo as pessoas. A exortação tem outro sentido, tem outro objetivo. Mostra aí a possível deficiência da pessoa, o possível erro da pessoa, mas com o sentido de levantar a pessoa, de erguer a pessoa, levar a pessoa a fazer aquilo que é correto, né? Então, o escritor aos Hebreus, ele após descrever com excelência, né, acerca desses assuntos aí referente ao Antigo Testamento, traz uma série de exortações aos seus destinatários, aqueles cristãos da sua época. Então, as exortações elas vão começar aí a partir do capítulo de número 13 do livro de Hebreus, né?
Essas exortações, elas envolvem vários deveres que os cristãos deveriam praticar ou devem praticar até os dias atuais, né? Então o escritor ele começa incentivando que os irmãos continuem praticando o quê? O amor fraternal. Que é o amor fraternal, né? É o amor entre irmãos, de um para com o outro, de um para com o seu próximo, né? É um sentimento que faz com que consigamos sentir a necessidade do outro, né? Não somente sentir, mas o desejo também de ajudar, de acordo com a necessidade, né? E esse amor fraternal, do qual o autor aí dos Hebreus ele vem falar, está totalmente relacionado aos deveres sociais do cristão, que naquela época se resumia praticamente na hospitalidade, né, dos presos, dos maltratados. Naqueles dias, irmãos, a igreja era perseguida. Então, muitos irmãos viviam fugidos, eram expulsos de suas residências, eram perseguidos pelo governo romano, eram presos, eram maltratados, eram torturados, né? Como aconteceu com Paulo e outros. Então, os deveres desses irmãos era justamente ir em busca desses irmãos, acolher na sua residência o irmão que está fugido, ele estava sendo fugitivo, né? Receber na sua residência, cuidar dele, né? O irmão que tinha sido preso por conta do evangelho, visitá-lo, né? Levar algo para ele, etc, etc, né? Então a gente vê isso aí no capítulo 13, versículo 1 e 2, esses deveres sociais, hoje eles se ampliam, né? Hoje o nosso contexto é outro, mas esses deveres devem ser ainda praticados por nós. Isso demonstra o amor fraternal dos cristãos da atualidade, né? É importante ressaltar que esses deveres sociais ainda devem ser praticados, né? Os deveres sociais hoje geralmente são arrecadações de cesta básica, visita aos presídios, né? Amparo social àqueles que estão desempregados e etc, né? Então, esses deveres existem hoje, são até maiores, né? O que é importante aí é que ele não deve deixar de ser praticado. Isso demonstra o amor fraternal aí entre os cristãos. Em relação aos casados, né, o escritor aos Hebreus também ele vai exortar. Qual é a exortação dele, né? É que os casados venerassem o matrimônio e o seu leito, né? Hebreus 13 e 4, ele vai nos trazer aí esse texto, mas a gente precisa compreender o que é veneração, né? Então, veneração vem de venerar, o verbo venerar, né? Que significa ter respeito. Então, venerar o matrimônio é respeitar o matrimônio ou aqueles que fazem parte do seu casamento, que é o cônjuge, né? Então, eles devem se respeitar. Então, o objetivo dessa exortação aí é o quê? É a pureza do casal, né? Afastando-se de todo tipo de impureza sexual, como o adultério e a prostituição. O contexto que eles viviam na época era muito complicado em relação a isso. O mundo que eles viviam na época era um mundo promíscuo, né? O governo romano era um governo promíscuo. Não somente o governo promíscuo, mas outros povos, né, que viviam ali aos arredores, os povos bárbaros, por exemplo, viviam também na promiscuidade, os gregos da mesma forma. Então, aqueles cristãos, eles precisavam se desfazer de todos aqueles costumes que envolvia a impureza sexual, o adultério, a pornografia e etc, né? Então, quando o escritor aos Hebreus ele trata do respeito aí do matrimônio e do seu leito, né, que é a pureza do seu leito, que é o local onde ele se relacionava, ele justamente ele está combatendo aí o conceito que se tinha na época dessas nações vizinhas lá, do próprio governo de Roma, né, do sistema grego, do sistema dos bárbaros, em relação à questão de
de relacionamento. Nós sabemos que nos cultos dos romanos existia as orgias sexuais, né? Nos cultos também dos pagãos, sem ser da religião romana, também envolvia a mesma coisa. Os cultos dos gregos não eram diferentes, então não havia esse respeito, né, entre eles. Então, quando aquele cristão estava dentro ali desse novo sistema, né, que é o da nova aliança, ele não poderia trazer para dentro do seu casamento tais práticas, né? E isso vale até os dias atuais. Atualmente, o casal precisa continuar se respeitando, não pode trazer terceiros para o seu matrimônio, ou pornografias para o seu relacionamento, né? Então, é esse contexto aí que o escritor aos Hebreus está enfatizando. Então, os cristãos, eles devem zelar pelo seu casamento, né? Pois ele foi instituído por Deus. Foi Deus que instituiu o casamento desde o princípio. A gente vê isso lá nas páginas do livro de Gênesis, né? E que nesses últimos dias aí tem sido banalizado, né? Inclusive no meio cristão. Então, hoje há uma banalização do matrimônio, do casamento. Muitos casais, mesmo sendo cristãos, mas estão trazendo coisas indevidas para dentro do seu relacionamento, né? Como filmes pornográficos e etc. E às vezes até uma terceira pessoa, ou simplesmente um divórcio sem motivo, né? sem um motivo bíblico, né? Simplesmente a pessoa se interessa por outra e simplesmente abandona o seu cônjuge, separa, se divorcia, casa. Então, essas pessoas aí, elas estão indo contrário ao texto de Hebreus 13 e 4, né? Então, é comum em alguns casais trazer para o leito aí a pornografia, né, que a gente até já comentou, através de filmes pornográficos, né? Há relatos de casais que confessam que já ficaram viciados nesses conteúdos aí e que não conseguem mais nem se relacionar sem esse conteúdo, né? Então, é um problema isso. Quando a pessoa descumpre esse texto, ele vai gerar um problema maior na sua vida, né? Então, se utilizar desses conteúdos aí, é o mesmo que praticar a prostituição. É mesmo que estar praticando o adultério, né? Então, esses casais estão manchando o seu leito com um tipo de adultério, né? Por mais que essas pessoas se sintam bem fazendo isso aí, porém o escritor aos Hebreus foi claro. Aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13, versículo 4, parte B. Então, tenhamos cuidado com isso aí, né? Em relação à avareza, né? O autor ele vai incentivar aí os irmãos a se contentar com o que tem, com o que eles possuíam. O que é avareza? A gente tem que entender também o que é avareza. É o desejo exagerado pelo dinheiro, pelo materialismo, né? Pode ser chamado também de amor ao dinheiro, né? Então, naqueles dias era um pouco complicado, porque muitos irmãos eram deserdados. Como era proibido ser cristão, era crime ser cristão. Então, os irmãos viviam numa situação social difícil, precisando sempre ser amparado por outros. Então, se contentar com o que tinham era meio complicado, né? Era meio complicado. Mas o escritor aos Hebreus, ele vai dizer o quê? Que Deus nunca iria desamparar esses irmãos. Então, atualmente, as pessoas, de um modo geral, nunca estão satisfeitas com o que possuem e estão sempre em busca de mais. Aí é que está o perigo, né? O perigo dessa busca exagerada, por não se contentar com o que tem, pode fazer com que essa pessoa venha se desvirtuar para um caminho um pouco complicado, como ele quer viver uma ostentação, por exemplo, um patamar de vida, mas sem condições, então ele busca meios ilegais para isso. Então, hoje, atualmente, a gente vive numa sociedade moderna complicada, que sempre busca esse materialismo, né, de uma forma exagerada, sempre querendo mais, nunca se contentando com o suficiente, né?
e acaba que entrando por esses meios ilegais. O cristão, ele não pode entrar pelos meios ilegais para adquirir bens, riquezas e etc., né? Então, não há nenhum pecado em o cristão aí buscar e lutar pela sua própria sobrevivência, não tem nenhum problema em relação a isso. O problema que há é que a sociedade é materialista, né, e consumista da qual vivemos tem influenciado essas pessoas a sempre consumirem mais, a sempre ter algo mais moderno, melhor, e às vezes está fora da condição da pessoa, e a pessoa acaba aqui entrando em meios ilegais para conseguir o que quer. Então, essa avareza e esse sentimento de avareza acaba que levando as pessoas a isso. Essa influência mercantilista mudou o comportamento social da maioria das pessoas, né? A ostentação, por exemplo, é um comportamento comum hoje, porém esse comportamento encontra-se no meio cristão. Então existe isso aí também no meio cristão. Nós temos esse cristão que quer ostentar, né? Mas é complicado. Essa questão aí precisa ser revista por muitos de nós, né? O Evangelho não ensina a ostentação. Aqueles que não conseguem de uma forma justa, aí, por exemplo, né, o que querem, utilizam-se de outros meios ilícitos, né, para conseguir o que quer. Então, o cristão moderno deve sim buscar a sua sobrevivência, com certeza, sem nenhum problema, mas não como as pessoas deste mundo ou deste século, né, buscam. Pois Deus é provedor e nunca desampara os seus. Então, muita gente hoje, no mundo que a gente vive, está vivendo muito bem, mas por meios ilegais. Conseguiram por meios ilegais, né? Uma exortação interessante que o autor dá aos seus destinatários é que eles lembrassem de seus pastores, né? Hebreus 13, 7, ele vai dizer: lembrai-vos dos vossos pastores. Olha só. Quando o autor utiliza o verbo lembrar, significa que aqueles cristãos deveriam ter um apreço, né, maior para com a liderança eclesiástica. Por quê? Porque essa liderança aí era uma pessoa comum, que nem qualquer outro, né, que precisava também da atenção da membresia, né, e muitas vezes até do amparo da membresia. Como o contexto deles lá era um pouco diferente do nosso, geralmente essas lideranças aí se doavam 100% para o rebanho, né? Se doavam 100% para a obra, para os cristãos. Então, os cristãos não poderiam desamparar essa figura pastoral, né? Ela deveria ser lembrada, né? Ou seja, os cristãos deveriam estar sempre do lado deles, amparando eles, para que eles não viessem sofrer, né? Porque os pastores, eles são cristãos que através desse dom pastoral que eles têm, que eles possuem, né, que apacentam os demais, ensinando a palavra de Deus, aconselhando, acolhendo, eles devem ser o exemplo aí para o rebanho, né? Não é à toa que o autor aos Hebreus, né, no versículo de número 7 do capítulo 3, ele vai dizer: a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, essa figura pastoral da época era uma pessoa altamente dedicada à obra, do qual a fé deles e a maneira de viver deles era modelo para os cristãos. Então, a sua dedicação deveria ter um retorno por parte desses cristãos, né? Então, as lideranças pastorais eram muito bem vistas e aceitas naqueles dias, porém eram pessoas comuns, de uma certa forma precisavam serem lembrados, né? Não só como pessoas de comportamento irrepreensível, do qual deveria ser imitado, mas lembrar da pessoa do pastor somente para puxar dele uma maneira de suprir alguma necessidade, não era bem visto aí pelo escritor aos Hebreus. Então, possivelmente houvesse aquele tipo de membro que só lembrava do pastor, da sua liderança, para puxar alguma coisa para suprir, né,
a sua carência social, as suas necessidades. Então, a ideia do escritor aos Hebreus aí é que eles lembrassem dessa figura pastoral, mas de uma forma diferente, né? Ainda em relação aos pastores, aqueles cristãos eles são incentivados a obedecerem e se sujeitarem aos mesmos. Então, Hebreus 13, 7, a parte A diz o quê? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Então, qual é a ordem aí? A ordem é que aquela membresia, que aqueles cristãos não somente obedecessem, mas também estivessem sujeitos, né, a eles. É claro que o cristão moderno ele não vai obedecer cegamente uma liderança pastoral. De repente, essa liderança pastoral pede para ele ou ela fazer algo de errado. Vai fazer? De forma nenhuma. Então, obedecer segundo a palavra de Deus. Ser sujeito à figura da pastoral, mas segundo a palavra de Deus, né? Então, a razão pela qual os cristãos deveriam obedecer ao pastor é porque esses velam pelas almas desses cristãos e que hão de dar conta delas, né? Diz aqui o texto, porque velam por vossas almas. Olha só aí, né? Como aqueles que hão de dar conta delas. Então, a figura pastoral era muito importante e continua sendo. São pessoas que velam, né, pelo rebanho. O que é velar, né? É se manter acordado, vigilante, ou seja, são pessoas que sempre estão atentos ao que possivelmente esteja acontecendo de errado com alguém da igreja, com um membro da igreja, né? Ou com a própria igreja. Então, é uma pessoa que sempre está vigilante, supervisionando. Qual a intenção? Proteger o rebanho, proteger essas pessoas dos falsos mestres, dos falsos profetas, para não ser enganados. Para isso eles se dedicavam ao estudo da palavra de Deus, para combater as heresias. E porque eles fazendo assim, eles, de uma certa forma, protegiam, né, a igreja que estava na sua responsabilidade, até porque, segundo o escritor aos Hebreus, eles iriam dar, ou vão dar, né, de conta de cada uma dessas pessoas. Então, a obediência desses cristãos aí traria o quê? Satisfação aos pastores, né? Que faria o trabalho pastoral com alegria. Então, você imagina só o pastor fazendo tudo isso, né? E sendo caluniado, sendo ofendido. Ele vai continuar fazendo? Vai, só que gemendo, com tristeza. E isso não vai ser útil para Deus, né? Então, naqueles dias, como nos dias atuais, haviam heresias sendo propagadas entre os cristãos, e os pastores que velavam aí pelas almas desses cristãos procuravam protegê-los dessas heresias, combatendo com o evangelho, né? Para isso eles se dedicavam ao estudo e ao ensino da palavra de Deus. Então a vida pastoral não era nada fácil, atualmente continua não sendo, né? E que a membresia precisa compreender isso, entender a figura pastoral, ajudar essa pessoa, né? Porque essa pessoa tem uma autodedicação ao rebanho, né? Então a gente vai concluir, e a gente vai concluir dizendo que, como foi abordado, né, pelo escritor aos Hebreus, ele é um autor desconhecido, mas ao ler a sua carta, a gente nota aí que o mesmo é um conhecedor, é um mestre, né, um perito aí da escritura do Antigo Testamento, né, dando até entender que ele dominava aí a lei mosaica ou a lei de Moisés, né. Com muita propriedade, ele buscou suprir a carência de entendimento aí sobre a nova aliança, né, por parte de seus destinatários. Parece que eles não estavam compreendendo, e o seu objetivo era fazer com que eles compreendessem, né? Depois de uma longa narrativa escrita, o autor ele vai encerrar pedindo que aqueles irmãos suportassem as suas exortações. Ele vai dizer isso em Hebreus 13, 22. Rogo-vos, porém, irmãos,
que suportem a palavra desta exortação, né? Interessante isso aí. E também ele pede oração. Hebreus 13:8, ele vai dizer: orai por nós. Nós quem, né? Não era somente um que estava escrevendo? Era. Mas o seu pedido de oração é por todo aquele que exercia esse ministério aí apostólico, ministério pastoral, né? Então cita também a pessoa de Timóteo. Ele dá a entender que ele estava preso, mas que naquele momento estava solto. E se despede aí dizendo: graça seja com todos vós. Amém. Que é o que a gente encontra praticamente em todas as cartas, né? E que vai fazer a diferença aí de cartas também para livros. Eu espero que os irmãos tenham compreendido essa aula. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.